Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. Bom dia, pessoal da saúde. Quero saudá-los de forma especial. Também saudar quem nos assiste na TV Câmara. Não tem como não dar continuidade a esse tema, né, vereador Rodrigo? Eu estava, antes da sessão, falando com o vereador Renato, que eu ia pedir uma declaração de líder para falar um pouquinho a respeito da questão dos leitos de UTI pediátricos, que é uma coisa muito grave, que a gente precisa entender o que, de fato, acontece, e a população também. Mas eu quero começar parabenizando a Fernanda pela forma como ela colocou o tema aqui, porque a situação da saúde ela é tão caótica que, às vezes, como falou o vereador Rodrigo, confunde um pouco, né? Porque dias atrás nós estávamos aqui falando da falta de atualização da tabela do SUS, que isso é a nível nacional, e isso é um problema. Mas o que a Fernanda pontuou aqui são todas questões de gestão local. De fato, férias para médicos nesse momento é inadmissível, não dá para entender. A questão de faltar sabão para lavagem de mãos, me reporto a nossa, na época, a doutora Georgia Torresini, lá do Hospital do Círculo, que ela dizia, bactéria não voa, ela anda de mãos em mãos. Então, a lavagem de mãos sempre é fundamental. E faltar sabonete é inadmissível. Então, Fernanda, parabéns pela forma didática que tu pontuou, que nada seja acusado como coisas políticas, são coisas de trabalho, do dia a dia, e que está faltando para vocês poderem fazer um bom trabalho. Uma outra questão que a Fernanda trouxe, já havia me chamado a atenção na leitura do jornal, onde, para fazer um exame do Arthur, o menino Arthur, de tomografia, foi dito que precisaria internar. Não consigo entender. O diagnóstico a gente faz justamente para tratar a pessoa e evitar que ela adoeça. Então, tomografia precisa de internar para fazer, não dá para entender. Aí tu traz o exemplo de ecografia. Então, amplia, piora ainda mais, né? O que foi citado em relação aos médicos especialistas, há quanto, né, o ano passado tratamos desse assunto, especialmente em relação aos especialistas, que faltam na cidade. E pediatra falta em todo o país. Desde 2007, 2008, eu vivo essa situação. E, para focar na questão da UTI pediátrica, existe uma RDC 07, que, em meados de 2013, eu encontrei a doutora Dilma, enquanto secretária da Saúde, mais os diversos dirigentes do hospital aqui de hospitais aqui de Caxias e da Serra, preocupadíssimos com a implantação dessa RDC. O que ela diz? As UTIs neopediátricas não poderiam mais ser mistas. Porque, gente, historicamente, adulto adoece bastante, né? E tem também a questão da violência. Então, historicamente, faltam leitos de UTI adulto. Mas como é que eram estruturadas as UTIs neopediátricas? 7 leitos, no Hospital do Círculo, eram 7 leitos de UTI neo e 3 de pediátricas. No Pompeia, se eu não me engano, eram 8 de neo e 2 pediátricos. Porque as crianças, felizmente, adoecem menos. É quando ocorre virose, é quando ocorre situações de pneumonia no inverno, ou trauma, acidentes. Senão, elas não adoecem, né? Agora, neo sempre é necessário, porque cada vez mais a gente vê a gravidez precoce. Pela idade das mulheres, pelas questões de inseminação artificial. Então, às vezes, nascem crianças prematuras. Sempre faltam leitos neo. É comum que os leitos neopediátricos, os neo se transformavam em pediátricos, por causa dessa realidade. E o que a RDC 07 trouxe? Tínhamos que separar. Então, a cada 10 leitos, precisa ter uma equipe própria, de médicos, de enfermeiros, de técnicos e assim por diante. Então, ter uma UTI pediátrica
com 10 leitos, é rasgar dinheiro. E durante anos, as UTIs vinham mistas, com exceção, claro, do Hospital Geral, que tem demanda, porque atende uma região. Na época, quando eles vieram com esse assunto, nós ficamos apavorados. Mas o que vocês querem fazer com isso? Não, é para qualificar a saúde. Permite uma parte, vereadora Paula. Gente, já faltavam pediatras. Imaginam pediatras com especialização em neonatal, né? Porque para trabalhar nas UTIs precisa ter especialização. Então, na época, fecharam leitos no Hospital Pompeia, fecharam leitos no Hospital Saúde e fecharam leitos na região de pediatria. Nós ficamos por um momento, inclusive teve uma greve no Hospital Geral e reforma, que tinham 3 leitos na cidade para atender a pediatria, que eram os leitos lá, os nossos. Hoje, tem somente 6 leitos pediátricos, de UTI pediátrica no privado, porque, nesse aspecto, o privado e o público conversam o tempo todo. Quando falta se um acode o outro. Então, no momento, no privado, só tem 6 leitos, enquanto não abrirem os leitos do Hospital da Unimed. E, no geral, como foi dito pela Fernanda, 9. Agora, quando esses leitos são ocupados por crianças que têm uso permanente, por trauma, no inverno não pode. Tem que montar uma UTI em casa dessas crianças para poder liberar esses leitos no hospital, porque isso é ocasional. É no inverno que isso ocorre. Entende? Então, a situação, de fato, se nós tivéssemos uma pilha de dinheiro na mão, se nós tivéssemos o postão 24 horas agora, com atendimento pediátrico, ainda assim estariam faltando os leitos. Então, nós temos que ter uma ação emergencial de resolver esses assuntos do Hospital Geral, que eu não sabia que tinham 4 leitos para crianças dependentes, e também ter um protocolo de contingência. Nós temos que mapear os leitos da região e contar, inclusive, com o helicóptero da brigada, porque, na situação do Taylor, eu não sei o que aconteceu, se foi dificuldades na compra de leito, porque tem relatos dessa natureza também, que não é fácil a parte, atualmente, para comprar leitos, né? Então, eu não sei se foi uma questão de processo ou se foi falta de leito. Então, é muito importante que a gente entenda a complexidade que já era histórica, desde 2013. Tu implantar uma legislação sem estrutura, porque não tinham pediatras para montar, e sem falar que não é necessário. Então, vamos botar dinheiro onde é necessário. E, gente, o que dizer para a mãe do Taylor? Todos aqui podem se colocar no lugar dela, porque todos temos filhos, poucos de nós não têm filhos. O que dizer para a Maiara, mãe do Taylor? Sucessivas coisas a gente lê no jornal. O aparelho de oxigênio não estava funcionando, não sei se aqui entrou questão de antibiótico, mas a mãe dizia, ele precisa ser entubado. E eu pensei, se essa mãe está dizendo isso, é porque ele é um crônico, ela já viveu isso anteriormente. Então, resta reflexão para todos, né? Para essas questões apontadas pela Fernanda, que está na mão dos gestores que estão na saúde. O nosso pedido de informação, vereador Renato, quer esclarecer isso, né? Mas também resta informação assim, para quem ouviu aquela mãe dizendo que tem que entubar, não podia ter feito isso de imediato. O Taylor não está mais aí e a gente não pode deixar de ter aprendizagem com essa situação. É muito triste. E o Taylor não foi o único. Então, não é momento de a gente pegar e anunciar um PA 24 horas numa situação tão grave como essa, para quem não quer um PA pediátrico 24 horas, mas com que médico? Aonde? E quando? Não vamos disfarçar uma situação grave como que aconteceu na nossa cidade. Vereador Toigo, lhe peço desculpa de não ter dado a parte. Era isso, presidente. Obrigada.